Olá, irmãos, eu sou Ronaldo Costa para o canal Vida do Espírito Santo. Aqui é o vídeo Espírito Santo é a nossa vida de oração, parte 2, né? Ó, para você que viu parte um ou para você também que não viu parte um, lá nós temos um desafio, eu tô aguardando aí, tá? Os comentários aí sobre o parágrafo que a gente deixou lá no vídeo e seria para mim uma honra ver o seu comentário lá. Assim como se você quer comentar, irmão, outros vídeos que a gente já postou, cara, eu tô aberto aí pra gente conversar e a gente crescer junto, né? Naquele vídeo 1, a gente foi olhando mais aquilo que o catecismo nos fala sobre a vida de oração. E ele vem a ser um vídeo mais convidativo, vamos dizer assim. Seria como que se fosse o primeiro degrau. E agora nós queremos falar um pouco sobre a vida de oração que os santos nos ensinam. E principalmente também os documentos papais, né? É importante você perceber que Jesus uma vez falou para Pedro: vamos para as águas mais profundas. Com Deus sempre é assim, meu irmão. Deus sempre quer fazer com que a gente encaminhe sempre melhor, né? Então, é isso. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre esse prismas dos santos, né? Para começar, tem um documento Alegrai-vos e Exultai do Papa Francisco, onde ele vem começando assim para nós, ó. O santo é uma pessoa orante que tem uma necessidade de comunicar-se com Deus. Veja bem, meu irmão. Como é que nós percebemos assim que nós estamos progredindo na oração? Quando você já começa a se perceber: meu, eu não rezei hoje ainda? Eu preciso rezar. E começa você, é como se você tivesse com aquela sede da água, sabe? Preciso tomar uma sede, preciso tomar água, eu tô com sede, minha garganta tá seca. A sua alma também se resseca, né? Nós temos até aquele salmo, né? Assim como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ó meu Deus, né? Então, meu irmão, assim esse ensino também quer dizer o Papa Francisco, dizendo que essa necessidade de orar faz parte da vida de um santo, né? Os santos são amigos conhecidos de Deus, né? Para entender melhor isso, veja o que diz o mesmo Papa Francisco: se você não reza, você não fala com Jesus, então você não conhece. Olha só. Às vezes a gente cai numa ciladinha desse jeito assim. Às vezes a gente pensa que alguém falou de Jesus para nós e a gente sabe de Jesus. Mas isso não é conhecer Jesus. Você o conhece, você conhece o Mestre a partir do momento que você se torna discípulo e fala com ele, né? Olha que profundo isso. Uma coisa é a gente ouvir falar de Jesus, outra coisa é ouvir o próprio Jesus. Não é diferente? Uma coisa é falar de Jesus por aí, a outra coisa é falar com Jesus. Aqui é para pessoas que estão querendo se aprofundar mais na oração. Nós já vimos que Papa Francisco fala da sede contínua que tem o santo em falar com Deus. Agora o Papa está dizendo: conhece Jesus Cristo, aquele que fala com ele continuamente. Senão a gente sabe de Jesus e sai falando aquilo que a gente aprendeu. Quantas vezes a gente não depara com irmãos que falam: tem uma frase que diz, tem uma frase que é assim, alguém uma vez disse, né? E você, meu irmão, qual é a sua experiência com o Senhor Jesus? Tem um outro documento papal que chama Cristo Vive, no parágrafo 155, Papa Francisco fala desse jeito: com os amigos conversamos e compartilhamos as coisas mais secretas do coração. Com Jesus também é assim. Permite que o conhecemos melhor, entremos em seu mistério e cresçamos em união sempre mais forte. Olha aí como é que o Papa Francisco vê. Aquelas coisas que Jesus tem para dizer para você, se você o busca na oração. A verdade, a vida, a paz que Ele vai te oferecer, as coisas particulares que você vive no seu coração e que você busca a resposta e que você pode encontrar com Ele, porque Ele é o mestre da vida. E nesse processo você vai ficando íntimo do Senhor Jesus, e é tão beneficiário da sua parte isso, que você não consegue perceber por que você já não fez isso antes. Porque você demorou tanto para adentrar nesse mistério. Mas glória a Deus porque você está adentrando.
que você permaneça aí. Em nossa oração, a gente vai conhecendo Jesus melhor. E Ele, que já sabe tudo de mim, agora fala comigo. Olha que legal. Jesus sabe tudo sobre você. Tem uma passagem de João 2, se eu não me estou enganado, o Evangelho de João, que Jesus conhece tudo sobre o ser humano e não precisa que ninguém o ensine. Ou seja, você acha que Jesus não lhe conhece e você está tremendamente enganado. Só que o barato é que esse que vos conhece tanto está disponível a conversar com você a hora que você quiser. Olha só, em Lucas 18:1, o que Jesus nos fala. Ele nos ensina que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Olha o que Jesus está dizendo. Está falando sobre a constância em continuar na oração para ser um autêntico discípulo dele. E orar sempre, meu irmão, você tem que concordar comigo, é orar sempre. Orou hoje? Rapaz. E essa semana? Deixa eu ver. A pessoa já não... é orar sempre, orar sempre. É o todo santo dia. Dom Bosco dizia assim: não omitais nunca a visita ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja breve, mas contanto que seja constante. Olha aqui. Jesus fala em orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Dom Bosco fala sobre a nossa contínua visita ao Santíssimo Sacramento. Contínua, permanente, constante. Se relacionarmos a oração com a água, nós vamos logo entender que ambas são necessárias diariamente, não é? Todo dia nós temos sede. Todo dia nós temos que orar. Relaciona a sua necessidade com a água com a necessidade da oração. E faz o mesmo que você faz com a água com a oração. Papa Francisco ainda concorda dizendo, sabe? Os milagres existem, mas é necessária a oração corajosa, que luta, que persevera, e não uma oração de circunstância. Quantos de nós queremos aí que Jesus nos ajude, nos socorre, não sei o quê, mas às vezes a gente só está orando nesse momento do socorro. São Paulo fala lá na carta aos Colossenses, orar em todas as circunstâncias, né? Então, e o Papa está falando aqui para nós, né? É na perseverança, é na luta, né? Não nas circunstâncias, não somente na hora que a coisa está pegando para o nosso lado. O documento Alegria e Alegrai-vos e Exultai, no parágrafo 147, reforça isso. Não acredito na santidade sem oração, o Papa Francisco. Se ele estivesse falando para você, ele diria isso. Eu tenho que dizer a você, eu não acredito que exista um santo que não orou, ou um santo que foi muito inconstante na oração. Eu não acredito. Por quê, gente? O Espírito Santo é que nos santifica. Sem orar, nós não conseguimos adentrar nesse mistério. É como você esperar que haja um cozimento de alguma coisa sem fogo. Pode ir no micro-ondas. Aí você está vendo como é que a gente tenta inventar alguma desculpa para fugir daquilo que é importante, daquilo que é necessário? A oração fortalece também o nosso testemunho. Vamos ver aqui, nesse documento Alegrai-vos e Exultai, 150. Para todo discípulo é indispensável estar com o Mestre e aprender do Mestre. Se não o escutarmos, todas as nossas palavras serão apenas rumores que não servem para nada. Gente, isso é tão real. Quando as pessoas que oram, sabe? Como eles dão conselhos pontuais. Não é de se espantar que pessoas tão simples, aquelas pessoas simplesinhas, mas de oração são excelente companhia e de conselhos oportunos, não é verdade? Quem não conhece gente assim? Eu conheço tanta gente assim, gente. E olha, gente, às vezes tem pessoas assim que me surpreende o tanto que essas pessoas têm unção no falar. No parágrafo 151 desse mesmo documento, Alegrai-vos e Exultai, tem momentos em que Deus se coloca na presença de Deus em silêncio. Você tem esse momento? Você tem esse momento onde você se coloca em oração sem pressa? Você permite que o fogo do Senhor inflame o teu coração? Se não permites que aumente em Jesus o calor do amor,
não terás fogo, e assim, como poderás inflamar o coração dos outros com o seu testemunho e palavras? Né, gente? Cada um de nós já conhecemos gente que não tem essa vida de oração, mas tem vontade, vamos dizer, de pregar, de falar, não fala nada com nada, né? É mais do mesmo, não tem nada de novo. Por quê? Porque a verdadeira pregação, ela nasce conforme aquela pregação de Pedro, sabe? Pedro estava lá no cenáculo orando, o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre os irmãos, sobre Nossa Senhora. E esse Espírito Santo que inflamou, ele logo saiu ali e fez aquele discurso maravilhoso que até hoje não teve fim. Ele iniciou a pregação e não terminou, e converteu mais de 5.000 pessoas. É assim. Por quê? Porque Pedro se imbuiu do Espírito Santo hoje. Às vezes a gente não acha que vai ser por outra maneira. Não é por outra maneira. Quando eu vejo essas palavras, sabe, que a gente acabou de falar do parágrafo 151, eu logo vou pensando eu como pai, que testemunha e fala de Jesus para os meus filhos. Olha que desafio. Quantos pais assim nem falam sobre Jesus com os seus filhos? Eu tive uma infância, sabe, que meu pai muitas vezes teve um problema com o vício do álcool. E às vezes ele vinha querendo falar de Deus, a gente, aquilo a gente ficava até mesmo pensando que Deus era um cara muito ruim, porque olha, o meu pai, a situação que ele está, ainda quer falar de Deus, tá, não sei o quê. A gente logo caía em descrédito toda essa ação dele. Você que é pai, você que é mãe, que precisa educar seu filho na fé, olha que necessário meu irmão, que você ore muito antes de falar com o seu filho, para que as suas palavras não sirvam para nada. Agora, se você ora, meu irmão, o Espírito Santo ilumina o que dizer, aonde buscar aquilo dizer, quais as pessoas conversar, para obter bons conselhos. E nessa oração que você também vai fazer pelo seu filho, o Espírito Santo já vai abrir o coração dele. E olha só, quando a mensagem divina chega, olha, não é somente um filho que se endireita na vida, mas é um vínculo afetivo muito forte que o pai faz com o seu filho. É lindo isso, né? Todos nós já ficamos ao lado das pessoas que falam de Deus, mas não falam nada, como é triste, né, irmão? Mas todos nós já nos alegramos por estar ao lado das pessoas que oram, os seus conselhos, o seu bom humor, que nos edificam na caminhada. Oh, maravilha, cara! Todos nós temos amigos assim, que você seja uma pessoa de Deus tão forte na oração, que possa ser isso para os irmãos também. Eu termino aqui com uma pergunta, né? Antes de nós finalizarmos com uma oração. Quem você quer ser? Uma pessoa de oração? Uma pessoa diferente de fato? Uma pessoa que tem sal, que tem luz do mundo dentro, luz de Deus dentro do seu coração? Eu espero que você seja muito assim, viu? Hoje nós vamos terminar com a oração do amanhecer. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências humanas os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos os quantos se achegarem a mim sintam a sua presença. Reveste-me da sua graça, Senhor, e que no decurso deste dia eu não te ofenda. Ao contrário, te revele a todos. Amém. Irmão, fica com Deus. Aguardo você com os seus comentários. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.